Olá, como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha relação com o meu corpo, né, após a cirurgia para tratamento de câncer de mama. Né? Então, eu recentemente até recebi um comentário de uma paciente pelo Instagram, justamente querendo tirar dúvidas sobre como que tinha ficado a minha mama depois que eu fiz a cirurgia, que eu coloquei prótese, né, para quem não sabe, e como é que foi também, né, a radioterapia e tudo mais, né. Então no vídeo eu tô até aqui com biquíni, né, eu coloquei de propósito, para tentar ao máximo, né, mostrar para vocês como é que, é claro que não tem como mostrar como é que ficou o resultado da cirurgia, mas eu achei que era um pouco mais visível, né, quando a gente tá com biquíni, é um pouco mais visível o resultado, né, e aí eu resolvi também para deixar o vídeo com um pouco mais de transparência, né, para poder deixar a gente aqui um pouco mais próximas, porque eu também, na época que estava passando pela etapa da cirurgia, tinha muitas preocupações, muitos medos, querendo ou não, né, gente, é o nosso corpo, é a nossa, digamos assim, casa aqui nesta vida, né, o nosso corpo onde a gente habita, onde a gente vive, e o externo, né, e a aparência, a estética, e até mesmo as questões, a estética é importante, mas as questões de saúde que também nos preocupam muito, né? Qualquer tipo de sequela que pode acontecer durante e após a cirurgia, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês e falar um pouco da minha autoestima também, né? Depois que eu fiz a cirurgia. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim. Eu criei este canal para compartilhar as minhas experiências após o tratamento de câncer, né, de mama. Então, eu fui diagnosticada em 2018 e gravei já vários vídeos aqui com diversas etapas. Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre a minha cirurgia que se chama adenectomia. Então, eu não fiz nem a mastectomia e nem o quadrante, né? Para as mulheres que estão aí pesquisando agora sobre esse assunto, né? O quadrante é aquele no qual a gente retira o pedaço da mama que está com o tumor, né? Então a mastologista, o médico mastologista ou a mastologista na hora da cirurgia, eles vão retirar ali o que está afetado pelo tumor e ao redor, depois eles vão fazer, né, um remendinho, digamos assim, né, e vão fechar de novo, deixando o resto da mama ali. Ou a mastectomia é aquela em que é retirada toda a mama, inclusive a pele, o mamilo, e aí, no caso, as pacientes, elas ficam com aquela marquinha, com aquele cortinho, né, na mama, e depois é possível colocar um expansor, né, que é aquele aparelhinho utilizado para ir esticando a pele, e depois, então, inserir a prótese, né? É possível fazer dessa forma. No meu caso, eu fiz uma cirurgia intermediária entre as duas, né? Que ela se chama adenectomia. Então, eu já expliquei aqui no canal sobre essa cirurgia, né? Como é que foi? A gente retirou o recheio da mama, né? Retirou tudo ali, todo o recheio, a parte que estava afetada pelo tumor e a parte que não estava. Logo na mesma cirurgia já foi colocada a prótese e foi preservado o mamilo, a pele, né, tudo isso foi preservado, então ficou apenas uma leve cicatriz. A minha mama que eu operei é a mama esquerda, então ficou uma leve cicatriz na mama, aqui na parte de baixo, assim, né, então tem o mamilo e aí o cirurgião plástico que estava junto com a mastologista, ele fez com bastante cuidado, né, então a cicatriz ficou bem discreta. Aliás, eu gostaria de pedir, né, se você gosta aqui do canal, antes de eu falar um pouquinho mais, né, para você curtir o vídeo, se você estiver gostando, dar né, seguir a página, comentar. Tem também o meu Instagram, que é Gasparim Gabi, lá eu tenho compartilhado um pouco. Lá, na verdade, eu compartilho sobre a minha vida, né, em geral, não falo muito sobre o câncer, quem sabe eu comece a falar mais, né, é um projeto que eu gosto muito, então se você puder, né, seguir aqui o canal, me ajuda muito, até mesmo para outras pessoas terem acesso aos vídeos e para eu também, né, ter um estímulo para continuar gravando. Bom, gente, mas vamos lá. Então, assim, resolvi colocar até o biquíni para mostrar para vocês, né, o que acontece. Assim, quando eu fiz a cirurgia, eu confesso para vocês que a minha maior preocupação, né, na ocasião, ela não era estética, mas era com relação a um dia se eu quisesse ser mãe e vir a amamentar. Porque o que acontece, né? No meu caso, eu tinha um tumor de aproximadamente, na época, estava 1,8, depois quando tirou na cirurgia já estava com 2 centímetros, e depois a gente descobriu que tinha um outro microtumor já nascendo também, então eu estava com 2 tumores na minha mama esquerda.
né? Isso foi descoberto na ressonância magnética que eu fiz na pré-cirurgia para que os médicos pudessem se guiar ali na hora de fazer a operação. A médica, né, na hora que eu fui, que ela viu os exames, ela recomendou, minha médica, recomendou que eu fizesse essa cirurgia, que é a adenectomia, que é uma cirurgia que foi feita, inclusive, pela Angelina Jolie, ela citou na época, né, não sei se vocês sabem dessa história, mas a Angelina Jolie, depois que ela tem histórico familiar, né, de câncer de mama, e também ela soube que ela tinha, né, genes, e ela tinha, assim, a possibilidade, né, a probabilidade de desenvolver a doença, então, por conta disso, ela fez a cirurgia de maneira preventiva, né, foi até um pouco polêmico na época, né, mas ela retirou as 2 mamas e fez essa cirurgia que eu fiz só na mama esquerda, que é a adenectomia, que você realmente retira toda a mama e coloca prótese no lugar, mas você preserva a pele e o mamilo, né? Então, no meu caso, quando a médica, ela sugeriu que eu fizesse igual, que eu fizesse nas 2 também, né? Eu tava com tumor só na mama esquerda, mas ela sugeriu que eu fizesse na mama direita. E na época eu fiquei um pouco preocupada de fazer na mama direita, porque eu pensei, vai que um dia eu venha a ser mãe, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu tinha, assim, um pouco, nunca fui aquela pessoa, na verdade, que sempre quis ser mãe, na verdade, não. Mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, vai que eu resolvo ser mãe um dia e eu não vou poder amamentar, né? E como no meu caso eu tinha a opção de escolher, né, fazer na mama direita seria apenas uma questão preventiva, eu optei por fazer só na mama esquerda. E aí eu tinha a outra opção para fazer, que era, eu podia tanto fazer o quadrante, que era um pouco já arriscado na minha situação devido a esse outro tumor que já estava nascendo, né, mas dava para fazer só o quadrante, quanto fazer essa adenectomia, né, que também era possível fazer. Na minha ocasião, gente, a médica até avaliou como estava a pele ao redor, né, porque caso a pele já tivesse sido, digamos assim, contaminada pelo tumor, aí não seria possível, né, mas no meu caso ainda era possível, estava começando a ficar contaminado, segundo ela falou ali, ela viu alguma... Eu não lembro muito bem como é que ela disse na época, mas acho que tem como saber se a pele ela vai ficando com algumas características que mostram que ela já está sendo afetada também, né, pelo tumor. E no meu caso, era possível ainda preservar, né? Foi feito tudo direitinho, né? Todos os exames. E na hora da cirurgia eles também fazem, né? Existe um médico que fica ali junto com a mastologista e o cirurgião plástico, caso tenha, né? Que ele vai fazendo testes. Conforme a cirurgia é feita, ele vai realizando testes como se fossem biópsias, né? São biópsias, na verdade, que ele faz para verificar se existe ou não a presença de tumores nos tecidos que são retirados ali, né? Então é tudo feito com bastante cuidado. E aí, gente, nossa, né? Que decisão, né? Nossa, a pessoa, eu tinha 32 anos na época, tinha que decidir se fica ou não sem a mama, né? E em pouco tempo, né? Eu lembro que foi muito difícil para mim, eu não conseguia me decidir. Que decisão que a gente consegue tomar, né, também num momento como esse, com a cabeça cheia de medos, né, eu tinha medo de todos os lados, vai que eu tiro tudo e depois a minha mama fica inflamada, porque né, rejeita, né, o silicone. Eu tinha esse medo, eu tinha também preocupação com a questão estética, aí eu tinha preocupação com relação a fazer radioterapia depois, e aí dar problema na prótese, porque eu tinha ouvido falar que poderia enrijecer a prótese depois, quando eu fosse fazer a radioterapia, né, que é a última etapa, né, depois da quimioterapia. Então eu tinha todas essas dúvidas e medos, né, mas eu também estava com medo de fazer o quadrante, e aí, poxa, a médica indicou tirar tudo, será que as possibilidades de não ter uma recidiva são maiores ou menores se faz o quadrante, se não faz? Aí você tenta achar pesquisas, ela me mostrou pesquisas, enfim, gente, foi muito difícil, mas a minha decisão foi tomada na mesa da cirurgia. Um pouco antes de eu tomar anestesia, na verdade, eu já estava bastante inclinada a fazer essa que eu fiz, né, por conta do que a médica tinha falado mesmo, da recomendação dela. E aí, porque ela disse que as chances eram um pouquinho, né, menores se eu fizesse essa cirurgia, e aí eu acabei optando por fazer essa que eu fiz, que é a adenectomia. E aí, gente, agora sim, entrando um pouco na questão, né, da estética, né, então eu lembro que na época eu fazia algumas brincadeiras, né, com as pessoas, porque o que acontece? Eu fiz a cirurgia então, e aí a médica e o cirurgião plástico já tinham me alertado que como eu ia fazer só de um lado, a mama ia ficar diferente, ia ficar uma diferente da outra, né, e eu sabia disso, mas assim, numa hora que você está passando por uma doença como essa grave, tudo que você quer, pelo menos na minha época, com assim, né, nos conhecimentos que eu tinha naquela situação, tudo que eu queria era tirar
o máximo, o mais cedo possível o tumor. Era aquele momento, era isso que eu pensava, né? Hoje eu até penso que não precisa de ter tanto desespero, eu estava muito desesperada. Hoje eu sei que, assim, vai ter o tratamento, né? As coisas vão se acertando, né? Enfim, mas naquela época eu estava muito ansiosa mesmo, eu queria fazer a cirurgia o quanto antes. E aí, então eles já tinham me dito que ia ficar diferente e eu estava tranquila com isso, né? Para mim o importante realmente era que elas ficassem pelo menos do mesmo tamanho, e foi mais ou menos o que aconteceu, né, gente? Ó, agora que, né, eu tô mostrando para vocês, estou com esse biquíni aqui para tentar mostrar o que aconteceu. Com o biquíni, praticamente não dá para perceber, como vocês podem olhar, né? Assim, a pele, como eu falei, foi preservada, então não dá para perceber praticamente nada, ó, né? Então, se eu tô na praia, por que não dá para perceber? Porque a alcinha do biquíni, ela sustenta essa mama aqui, que é a mama que não tem cirurgia. Essa daqui, gente, ela praticamente não precisa de sustentação, porque ela é um silicone, então ela sempre, ela fica no lugar sempre, ela não é uma mama natural. Se eu tô sem o biquíni, o que acontece? Naturalmente, essa daqui, ó, ela cai um pouco, né? Eu vou tentar deixar um pouco mais solto para vocês verem. Essa, ela fica mais caída, e essa, ela fica sempre durinha, sempre para cima, né? Então, eu até brinquei após a cirurgia, com os meus amigos, né? Que, na verdade, a mama operada ficou melhor, né? Porque ela tá sempre ali no lugar, né? Enquanto a outra, não, né? Eu falo brincando, é claro que eu preferiria ter as duas mamas normais, né? Mas, assim, é uma brincadeira para poder até dar risada da situação, né, gente? Que a gente tem que rir um pouco das nossas tragédias na vida, porque acontece, né? O nosso corpo, a nossa vida, ela é passageira, né, gente? Como tudo. Então, assim, uma vez eu estava conversando com um esportista que conhecia lutadores de boxe, esses caras que fazem lutas, né? E aí eu já não lembro qual foi o comentário, mas eu sempre fui um pouco resistente a fazer esse tipo de esporte, assim, porque eu sempre fiquei preocupada mesmo, nossa, vai fazer lesão, vai machucar, né? E aí a resposta, né, que esse profissional me deu é que ele falou assim, não, mas o ponto de vista é que o nosso corpo está aqui para ser usado, né? Para ser, o nosso corpo, ele tá aqui, ele é uma vida, né? Ele tá aqui para ser gasto, para ser usado, para ser, sabe? Então você vai ficar ali preservando, cuidando, é que nem quando a gente compra uma roupa nova ou um caderno novo, sei lá, e não quer usar, né? Não quer, tá aí para ser usado, um perfume que a gente não usa, então para que comprou, né? Então o nosso corpo também tá aqui na vida, a gente tá vivendo, a gente vai sofrer hematoma, a gente vai sofrer cicatriz, vai passar por coisas, né? Tatuagem mesmo, eu tenho tatuagens, quantas vezes a gente não faz, depois se arrepende, fica sempre ali, né? Então eu aprendi a ver a minha mama operada como marca da vida que está acontecendo, da vida vivida, né? Então, assim, gente, é uma maneira de encarar, né? Então, depois eu vou falar uma outra maneira, fica até o final do vídeo, que é a melhor de todas, que é a maneira que mais me ajuda a encarar, né? Porque o que acontece? Então, assim, ela ficou super bem feita, eu sou muito agradecida, né? Porque o cirurgião plástico, ele tomou muito cuidado, eu achei que ele foi muito cuidadoso, e toda vez que eu vou num médico, mastologista, na minha médica, ou numa outra médica, porque às vezes troca lá onde eu sou tratada, né? Às vezes eu preciso ir, mudou a médica, ou tem uma estagiária junto, né, aquela residente, né, que está acompanhando no caso, sempre eles olham e falam, nossa, como o resultado ficou bom, né, é até curioso, né, ver as pessoas olhando para minha mama e falando, como ficou bom, mas realmente ficou bonito, ficou bom, ficou muito cuidadoso, mas tem sim algumas coisas que me incomodam. Então, por exemplo, né, como eu acabei de falar para vocês, a mama natural, ela tem a sua própria movimentação, essa não, né, então, dependendo, eu usando, né, algum sutiã ou biquíni, elas ficam iguaizinhas, mas se eu tô sem, né, é difícil eu conseguir usar uma roupa sem estar com o sutiã, que não dê para perceber que uma vai estar num nível diferente da outra, né. A outra coisa que aconteceu, que não vai dar para mostrar, mas é que assim, tem algumas sequelazinhas, então na hora que foi tirada o recheio da mama e colocada a prótese, alguns lugares ficaram sem uma camadinha de gordura em volta da pele. Então, isso me incomoda, porque fica um pouco desnivelado na mama, né? Aqui assim, nesse lado. Eu já falei, né, uma vez quando eu fui num retorno com o cirurgião plástico, ele falou que isso era, assim, o mais simples de se fazer, porque era só injetar um pouquinho de gordura de alguma outra parte do corpo. Eu nunca fui atrás, porque assim, gente, uma cirurgia é algo que, pra mim, não compensa, né? Ficar mexendo por questões estéticas, numa coisa que tá bom assim,
assim, eu não mexi, não acho que não vou mexer se eu não precisar, por questões de saúde, ter que abrir para poder tirar a prótese, vamos supor assim, no futuro. Mas eu acho que enquanto isso, eu vou manter, né, algo que me incomoda um pouco, sim. Mas assim, gente, em 90% dos momentos da minha vida, eu nem lembro que eu tenho essa prótese. Então, quando é que eu lembro às vezes, né? Realmente, quando eu, às vezes, me olho no espelho, assim, no dia a dia a gente nem, eu me acostumei. Então, como é que foi, né? Agora, voltando ao assunto. Então, eu fiz a cirurgia, realmente, assim, no pós-cirúrgico, eu fiquei feliz com o resultado, e elas ficaram muito parecidas, do mesmo tamanho mesmo, então, da mesma formato, quase, né? Então, realmente, assim, isso me deixou muito feliz. Eu percebi que colocando a roupa realmente não dava para perceber, ninguém poderia nem imaginar que eu tenho essa prótese em uma mama e na outra não. Até mesmo com biquíni, ó, não dá para perceber, né? Porque realmente, né, não dá para ver. Agora, o que acontece às vezes, né, que me deixa um pouco mais assim preocupada, que me deixa preocupada não, mas que me incomoda um pouco, às vezes quando eu me olho no espelho, né, que eu fico olhando uma diferente da outra, né, quando eu não tô querendo usar um sutiã, e aí eu percebo, dependendo da roupa que eu tô, que dá para perceber o desnível, né, e é mais isso, assim, né? E a gente, né, claro, né, eu, né, sou solteira, então na época que eu tava com o meu, na época que eu tive a doença, eu namorava, né, e o meu namorado na época ele era muito, assim, querido comigo, ele foi muito paciente, né, então, assim, no nosso fim do nosso relacionamento foi por outras razões que não tem nada a ver com a questão da doença em si, e isso não é nenhum problema pra mim, gente, sendo solteira, assim, né, quando eu conheço alguma pessoa, né? Eu sou uma pessoa bastante reservada nessa área da vida, mas mesmo assim, quando eu conheço alguma pessoa, né? Isso não afeta a minha vida também, né? Porque é um assunto que é importante falar, porque nós, né, como a maioria das mulheres, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo eu sei que são mulheres, né? A gente pode até ficar preocupada com isso, né? Uma pessoa que também é solteira como eu, nossa, mas aí eu não vou mais me sentir bonita, eu não vou mais me sentir mulher. Gente, isso não faz a menor, assim, importância de verdade. Inclusive, eu li um livro de uma paciente também, né, que teve câncer na época que eu estava em tratamento, e ela era casada na época, e ela também ficou super triste na época que ela resolveu tirar as duas mamas, né, também por precaução, se eu não me engano, a outra, né, e eu lembro que ela teve essa conversa com o marido dela, né, e o marido dela falou, nossa, mas eu não tô com você por conta de um par de mamas, né, no caso assim, né, eu amo você, então assim, mas às vezes a gente fica com essa questão na cabeça, né, gente, mas pra mim, nesta parte, eu confesso pra vocês que nunca me afetou muito, claro que quando eu vou me relacionar com alguém, o que eu faço, assim, com muita seleção hoje em dia, né, enfim, é uma coisa que realmente eu seleciono e escolho, mas é sempre com uma pessoa que está sabendo da minha história, então é sempre dessa perspectiva, né? E aí agora, né, eu vou falar para vocês, então assim, só para concluir esse assunto, então é sempre nessa perspectiva que eu saio com as outras pessoas, né, com os homens e tudo, e eu nunca tive qualquer, assim, problema, isso nunca abalou em nada, e eu acho, gente, que é muito de dentro para fora, né, a nossa realidade que a gente encontra no mundo, ela tem muito a ver com o que a gente pensa, então se a gente começa a ficar muito neurótica, pensando, todo mundo vai perceber, isso e aquilo, realmente talvez as nossas questões internas podem afetar o externo, porque a gente pode acabar falando mais sobre isso, se preocupando mais, não se mostrando tanto, entendeu? E isso pode afetar, de repente a gente vai começar a achar que as outras pessoas percebem que não é tão bonito, mas assim, gente, quem se importa, né? O que importa é a gente estar com saúde, a gente estar bem, é a gente gostar do nosso corpo, se cuidar. Então, o que eu faço, né, e eu tento até mostrar, e aí sim, né, eu mostro bastante um pouco lá no meu canal pessoal do Instagram, né, eu tenho uma vida que eu me cuido muito. Para mim, a minha saúde, ela vem em primeiro lugar, antes de tudo. Na verdade, já era um pouco assim antes mesmo, né, da doença, mas hoje em dia eu fui me acostumando tanto, gente, a ter uma rotina saudável de alimentação, de exercícios, né, e para mim realmente é muito importante, né, eu estar bem comigo mesma. E isso não significa que eu fique bitolada também com essas questões estéticas, muito pelo contrário, né, eu me preocupo mesmo mais claro, a gente se preocupa, mas a parte estética é importante para nossa autoestima, né, mas realmente é pela saúde, né, e para o meu bem-estar. E aí a última coisa que eu ia falar com relação a essa parte da cirurgia da mama, então assim,
falando também da questão da radioterapia. Então eu tinha esse medo, então a cirurgia ela correu tudo bem, eu não tive nenhuma reação ao silicone, como às vezes algumas mulheres sentem, então é muito importante pesquisar a respeito disso, porque em alguns corpos, depois que coloca a prótese, o corpo quer expulsar e há uma inflamação, né? Então, para algumas mulheres, não tem como ficar com a prótese, né? No meu caso, gente, eu já tô com ela desde 2018, eu tô gravando este vídeo em 2025, então vai fazer aí 7 anos, ela tá super aqui, não dói, eu não sinto nada, eu faço de academia, musculação, é como se eu não tivesse, né, gente, eu corro, nada, tá tudo perfeito aqui, não sinto nada, realmente nenhum incômodo, não sinto. A sensibilidade na mama, ela continuou, não é tanto como deste lado, mas eu continuo sentindo o toque, realmente, assim, muito satisfatório esse resultado, né? Quando eu fui fazer, aí ela ficou super bonitinha e eu fiz toda a quimioterapia. Quando eu fui fazer a radioterapia, eu tinha um medo imenso, né, de que fosse enrijecer o silicone, porque a radioterapia, ela pode afetar a prótese, né, e eu tava com essa temor, assim. Gente, eu sou muito agradecida porque isso não aconteceu, né, continuou igual, assim, não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu durante a radioterapia foram os efeitos da pele mesmo, né, porque fica vermelho, inflama, né, inflama, é como se fosse, assim, como se você tivesse pegado muito sol, então eu fiz banhos de chá de camomila, eu usava pomadas, né, tudo isso eu já fiz, e já acho que já até gravei um vídeo aqui falando sobre isso, mas posso, se vocês, né, quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre como foi, né, que eu cuidei na época da radioterapia, mas se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, só procurar lá como foi a radioterapia, o meu tratamento de radioterapia, alguma coisa assim, né? E a mama continuou sem nenhum, não foi afetada nesse aspecto, né? O silicone no caso, porque se fosse afetado, o que aconteceria? O corpo ele faria como se fosse uma proteção, uma fibrose em volta do silicone por conta da radioterapia, e aí daria esse endurecimento, né? Foi o que eu pesquisei na época. No meu caso, não aconteceu a formação dessa fibrose, né? E aí eu estou com essa mama desde então, né, gente? Então, na maioria das vezes eu não me lembro, talvez de 90 a 95% das vezes eu não me lembro. De vez em quando eu vou colocar um topinho, quando eu vou pra praia eu dou uma lembradinha, mas como eu falei pra vocês, não dá pra perceber. E o que é que mais me motiva quando eu olho no espelho e às vezes eu pego e penso, poxa vida, né? Essa mama é diferente da outra, né? Esse silicone, seria legal se eu tivesse as duas naturais. É claro que seria, né? Mas eu não seria a mesma pessoa, né? E aí, vindo para aquela. Como é que eu penso hoje em dia, né? Pensando da mesma forma que o lutador de boxe, quando tem uma sequela, ou todos nós na vida, quando sofremos qualquer tipo de sequela no nosso corpo físico. Gente, esse corpo que a gente tem, ele é a nossa casinha enquanto a gente está aqui na vida, né? Na Terra, enfim, a gente cuida dele. E ele, o que a gente sofre nele é reflexo, né, nos afeta o nosso ser, o nosso interior, e isso torna com que a gente seja, isso nos torna pessoas mais fortes, mais sábias, a gente aprende a nossa história, o nosso corpo, ele carrega a nossa história junto com a gente, né, então tudo que está aqui no nosso corpo é uma, digamos assim, né, uma cicatriz ou uma marca, né, um registro do que a gente viveu, né? E eu costumo brincar que eu tenho a mama biônica, né, biônica. Por quê? Porque essa história do câncer, ela me trouxe tantos aprendizados e me proporcionou tem me proporcionado ainda hoje, né? A gente está em constante transformação, mas eu aprendi tanto com tudo isso que eu passei, que eu olho para ela e falo, tá bom, ela tá aí, ela me ensinou tanta coisa, né? Ela é minha mama biônica, ela me dá um poder a mais, né? Porque agora, graças a ela, eu consigo enfrentar adversidades na vida que antes eu poderia olhar de outra forma, eu consigo entender que tudo passa, eu consigo entender até mesmo que isso aqui é passageiro, nosso corpo é passageiro, a gente cuida, mas a gente sabe que isso aqui não é para sempre, né, gente? Então tudo para mim, pelo menos, é como eu tenho tentado olhar a vida, né, sempre assim, tudo que acontece vem para nos trazer uma nova perspectiva, né, uma vez que a gente está aqui na vida, que a gente está vivendo histórias, né, e que na maioria das vezes a gente não está nem controlando o que acontece, a gente só está tendo a opção de atuar sobre o que nos acontece, né?
Então, é como eu vejo hoje, então eu não tenho muito tabu, eu não penso muito nisso, né? Eu sou feliz, assim, com a minha mama, de vez em quando dá alguma coisinha, eu logo venho com esse pensamento da mama biônica em cima e eu esqueço qualquer questão. E eu também penso assim, gente, quantas outras pessoas não passaram por algum impacto no corpo tão maior, né? De repente a pessoa perde membros em acidentes, em outras doenças que pode acontecer, pessoas que já nascem com algumas outras questões no corpo. Então o corpo é mutável, ele é essa coisa que assim não é fixa, não é permanente, como tudo na vida, né? Então aceitar isso, né, e honrar e agradecer e se sentir bem é a melhor coisa que a gente pode fazer, tá, gente? Então é o que eu penso hoje, né? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma coisa que eu não falei, talvez eu possa ter me esquecido, alguma dúvida que você está prestes a fazer a cirurgia, que você quer saber, ou a radioterapia, pergunta que eu tento responder a maioria das perguntas, né, na medida do possível. Tem também como fazer a pergunta lá no Instagram, às vezes eu respondo lá também, se você me achar lá, tá bom, gente? E vamos trocando. Muito obrigada pela sua audiência. Peço para você curtir o vídeo se você gostou, comentar, compartilhar com quem está precisando, seguir o canal e até o próximo vídeo.